Para poder a gente introduzir o assunto e fazer um entendimento mais claro, eu vou fazer um resgate rápido em relação à anatomia e fisiologia, para aí a gente entender a questão da fisiopatologia. Para a gente entender rapidamente a questão anatômica, o nosso sistema periférico, pelo menos não vou estar citando dos membros inferiores, ele é composto de um sistema venoso profundo e um sistema venoso superficial. Bom, o sistema venoso profundo é aquele de veias mais calibrosas e, como o próprio nome diz, ele é profundo porque ele está normalmente inserido dentro da face muscular, dentro de um músculo. O sistema venoso superficial normalmente é um de menor calibre e, como o próprio nome diz, superficial, ele está acima dessa superfície normalmente muscular. Bom, nesse sentido, continuando essa discussão, é importante a gente citar para entendimento as principais veias que fazem parte desse processo. As veias principais do sistema venoso profundo, a gente poderia citar as veias femoral, poplítea e tibial. E as principais veias do sistema venoso superficial, a gente poderia falar que são as safenas internas e externas. Existem outras, mas nós vamos nesse momento trabalhar essas como principais. E existem também veias que fazem a comunicação entre veias superficiais e que fazem também comunicação entre veias superficiais e profundas. Na verdade, quando a gente usa o termo veias perfurantes e veias comunicantes, que eu acabei de citar, elas são sinônimos. A gente usa às vezes o termo perfurante quando realmente essa veia, para comunicar o sistema superficial com o profundo, ela ultrapassa a musculatura. Mas na verdade são as veias que apresentam a mesma função, ou seja, unir fazer uma ligação para que esse sistema consiga fazer retorno adequado entre profundo, superficial e profundo, e daí atingir o coração. Bom, o que dentro desse sistema propicia que haja um retorno venoso para que a gente tenha uma nutrição, uma circulação adequada? Dentro desse sistema superficial, desse sistema de vasos perfurantes e dentro principalmente dos profundos, a gente tem um sistema conhecido como válvulas venosas. Semelhante às válvulas cardíacas, elas fazem um processo de permitir um fluxo unidirecional no sentido de retorno ao músculo cardíaco, ao coração. Esse sentido unidirecional é que permite que o sistema circulatório faça cada vez mais a sua nutrição e oxigenação conforme a circulação existente. E a gente tem que lembrar que esse sistema de válvulas, eles existem desde nos vasos superficiais, desde no sentido das perfurantes, ou seja, quando ela vai evoluir do sistema superficial para o profundo, e também dentro dos próprios vasos nas veias profundas. Outro processo que permite o retorno venoso, a gente poderia falar como principalmente no caso das pernas, o músculo da panturrilha, gastrocnêmio. Por quê? Juntamente com a válvula venosa, esse músculo, quando em atividade, ele faz uma compressão que, ao comprimir esse sistema, esse espaço venoso, permite que o sangue consiga cada vez mais adquirir partes superiores do nosso sistema circulatório, para aí conseguir fazer sua ascendência até chegar ao coração. Ou seja, ele é primordial, assim como as válvulas venosas, para que a gente tenha um retorno venoso adequado. E o que compreende o processo fisiopatológico? O processo fisiopatológico é quando esse processo é acometido, que a gente vem discutindo até aqui. Nesse momento, fazendo um resgate desse processo da hipertensão venosa e conceituando a insuficiência venosa crônica novamente, esta insuficiência venosa crônica nada mais é que uma inversão do fluxo sanguíneo desde o sistema venoso profundo até o superficial. Ou seja, existe uma captação, como a gente viu rapidamente na anatomia,
desde os capilares, vênulas, veias superficiais e veias profundas, nesse sentido, respectivamente, para que o sangue atinja esse sistema profundo e consiga fazer a sua ascendência. Qualquer falha que a gente perceba e que começa a existir nesse processo que a gente vem discutindo da fisiologia, como, por exemplo, da falha na válvula, assim como da falha no músculo da panturrilha, podem determinar essa insuficiência venosa, assim como seu conceito, ou seja, um refluxo não permitindo um fluxo unidirecional desse sangue. E o que determina a insuficiência venosa crônica? Essas alterações, que nada mais é uma hipertensão venosa. Bom, então o que é essa hipertensão venosa propriamente dita? A hipertensão venosa propriamente dita, ela é determinada quando a gente tem um ou mais desses fatores associados. Quando a gente apresenta falha no músculo da panturrilha, quando a gente apresenta incompetência valvular, que a gente apresentou agora há pouco, e quando a gente ainda apresenta algum tipo de obstrução. Que tipo de obstrução? A mais conhecida como, por exemplo, a trombose venosa profunda. Bom, nesse sentido, esses 3 pontos são os 3 pontos principais que a gente tem que ficar atento à fisiopatologia que acomete a hipertensão venosa. Então, ou o paciente está tendo falha na panturrilha, ele está insuficiente para trabalho e fazer compressão venular, ou a válvula já está insuficiente, não consegue fazer fechamento adequado, ou ele tem obstrução. Bom, aqui é só um desenho ilustrativo dos 3 principais acometimentos que permitem a hipertensão venosa. Então, o primeiro que a gente citou é a obstrução. Quando a gente tem algum tipo de obstrução, por exemplo, no sistema venoso profundo, o sangue, de forma natural, ele vai tentar um processo de escape, ou seja, ele vai tentar uma situação onde consiga fazer o retorno da sua forma mais adequada para manter a circulação adequada. Esse processo de retorno, por ele não estar permitindo manter essa circulação no sistema profundo, em parte dele especialmente, ele vai procurar, por exemplo, atingir o seu sistema superficial. Do superficial ele retorna para o sistema, vamos falar de vênulas, e cada vez mais forçando muitas vezes uma circulação colateral. Ou seja, se ele está sentindo uma dificuldade de passagem para que o sangue consiga fazer fluxo no sistema profundo, ele vai procurar outros meios. Um meio que ele faça pode ser o retorno, ou seja, o refluxo, de forma a ele não conseguir fazer a drenagem toda adequada. E isso tudo faz com que comprometa e aumente a pressão dentro desse espaço venoso. Outra situação citada e ilustrada é quando a gente apresenta um músculo da panturrilha insuficiente, ou seja, não consegue fazer um bombeamento e permitir a saída do sangue do espaço venoso. E o terceiro exemplo citado é quando a gente tem as válvulas venosas falhas, não apresentando a capacidade de fechamento e não permitindo o movimento unidirecional do sangue no sentido do retorno venoso. Bom, nesse sentido, esse processo determinando a hipertensão venosa acontece, propriamente dito, uma modificação dessa pressão dentro desse espaço venoso. O que acontece em relação à pressão venosa? A gente começa a apresentar, fazendo uma comparação que a gente tinha discutido, e só fazendo um resgate, a gente tinha falado que em repouso, em condições fisiológicas, a pressão é de 95 mm de Hg, e em exercício a pressão ela cai em torno de 33 mm de Hg. Lembrando que nós estamos falando de pressão venosa. Esse paciente que apresenta um acometimento de hipertensão venosa, com acometimento principalmente do sistema venoso profundo, tanto a pressão em repouso quanto a pressão em exercício se igualam. Ou seja, como ele não tem o músculo da panturrilha funcionando de forma adequada, como ele tem uma válvula trabalhando de forma insuficiente, e como muitas vezes ele ainda pode ter associado uma obstrução, uma trombose, por exemplo, e esse sangue não consegue sair desse espaço venoso, essa pressão em exercício também fica alta,
fazendo com que o paciente apresente sinais e sintomas que a gente vai discutir daqui a um pouco. O que então que o paciente apresenta de sinais e sintomas clássicos que deixa e que ajuda a gente a olhar para o cliente e começar a perceber que sem às vezes um exame propriamente dito mais de tecnologia dura, vamos falar assim, só através de uma tecnologia mais leve, como diz Emerson Elias Meri, a gente consegue fazer algumas identificações do que seriam essas alterações. A primeira delas identificadas são exemplos de veias varicosas. Tanto as varizes superficiais quanto veias varicosas de maior calibre, que atingem o sistema superficial, como por exemplo as safenas, são perceptíveis a olho nu, muitas vezes. Esse pode ser o primeiro indicativo que a gente está tendo alterações de fluxo adequado para retorno e onde o sangue está vazando do sistema profundo, como a gente citou, para o superficial, começa a aumentar a sua pressão e começa a haver algum tipo de dilatação e esses pequenos vasos começam a perder função e tornando-se varicosos. Bom, outro sinal importante que a gente percebe nessas situações é o edema. O que é o edema? O edema, na verdade, como todos sabemos que é essa saída de líquido meio intersticial, a característica que a gente tem que perceber desse edema no sistema em relação à hipertensão venosa é que existe uma diferenciação do edema comum. No início, esse edema da hipertensão venosa é um edema mais flácido, flexível, e a gente percebe nos pacientes de longa data cometidos por uma hipertensão venosa, que são os que frequentam nossos centros de saúde, PSFs, a gente percebe que esses pacientes já apresentam um edema diferenciado. É aquele paciente que a gente vê um aumento da sua perna, ou seja, o diâmetro está bastante aumentado e quando você faz uma palpação, a gente percebe um edema mais endurecido, que a gente chama de edema crônico. E algumas profissões facilitam esse processo, que eu coloquei como exemplo os profissionais como os enfermeiros, profissionais, professores, vendedores, que trabalham de forma mais ortostática, permitindo esse processo. Outra característica que é muito comum a gente na clínica perceber na presença do paciente com hipertensão venosa é a facilidade que ele tem em desenvolver erisipela. A erisipela, não necessariamente o paciente precisa de estar com a úlcera já propriamente dita para desenvolver. A erisipela é uma infecção que é causada por um tipo de bactéria e ela pode aparecer principalmente quando o paciente apresenta algum tipo de fissura, até por uma simples picada de inseto. E por que a erisipela é frequente nesse processo dessa hipertensão venosa? Na verdade, tem se discutido, e alguns estudos têm provado, que o próprio edema propicia a presença de toxinas e metabólitos no meio intersticial, que, querendo ou não, passa a ser um processo de meio de cultura, favorecendo o crescimento de bactérias. Outras alterações em decorrência dessa hipertensão venosa, da insuficiência venosa crônica, a gente chama de distúrbios tróficos, como a hiperpigmentação, chamada também de dermite ocre, algum tipo de hiperdermite, que a gente chama de lipodermatosclerose, alguns tipos de eczema, coroa flebectásica e a úlcera de Stase. O que é cada um desses processos? A dermite ocre nada mais é que aumento da coloração da pele, a modificação da coloração da pele para um tipo azulado, acastanhada, que a gente chama de ocre mesmo, devido à liberação de substâncias provenientes da hemólise, principalmente uma chamada hemosiderina. Essa substância, pelo próprio processo de edema e dificuldade de retorno, ao serem degradadas no próprio membro inferior, ela, quando atinge o sistema superficial, ou seja, subcutâneo principalmente, ela caracteriza uma cor diferenciada da pele, que a gente chama de hiperpigmentação. Outro tipo de alteração frequente que a gente percebe é a alteração da composição do tecido da pele subcutânea, ou seja, eles ficam endurecidos, normalmente pela presença do próprio edema endurecido e também por um depósito de fibrina, ou seja, esse tecido fica, como a gente usa o termo, esclerosado, ou seja, a pele fica endurecida, que é o termo técnico utilizado, é de lipídio dermato da derma superficial, ou esclerose.
Bom, outro processo que é muito presente, que a gente percebe nessas alterações em consequência da hipertensão venosa, é a dermatite diastase. O que é a dermatite diastase? Muitas vezes a gente percebe uma presença de alterações inflamatórias determinadas que a literatura vem discutindo como uma reação autoimune que o próprio edema proporciona e o organismo quer combater essas situações das presenças bacterianas, fazendo com que haja um processo normal inflamatório, que nada mais é que os seus sinais flogísticos, como eritema, o próprio edema, algum processo de escamação, e que vem acompanhado de prurido e presença de exudato. Outra alteração em consequência que a gente percebe na clínica do paciente que apresenta hipertensão venosa é a chamada corioflebectásica. Essa corioflebectásica a gente percebe na região lateral da região plantar, quando a gente faz um estiramento, como mostrado na figura, mesmo sem estiramento na figura esquerda, a gente percebe algumas alterações que não são telangiectasias, mas alguns vasos distendidos que, por pressão do próprio pressão ortostática, por estar na parte inferior da periferia do membro inferior, elas são mais distendidas e formam parecidas coroas, que recebem esse nome de corioflebectásica. E, por último, como principal alteração e pior alteração drástica da hipertensão venosa, a gente poderia citar a úlcera diastase, ou seja, em decorrência do processo de hipertensão venosa, e por essas alterações, esses processos permitem uma suscetibilidade maior à ulceração. Bom, fazendo então um resumo dessa finalização dessa parte, a gente poderia citar que alteração no funcionamento valvular venoso e ou obstrução e ou falha na panturrilha promove um refluxo que permite aumento da pressão venosa. Esse refluxo ao leito capilar vai cada vez mais permitindo de forma crônica uma estase venosa, e essa estase venosa vai permitir as alterações que a gente acabou de citar. Ou seja, o paciente vai apresentar edema, com perdas de metabólitos, alterações teciduais como distrofias, e isso vai alterando cada vez mais a sua composição natural, fisiológica da pele, fazendo ela ficar descamativa, facilitando processos de morte celulares que culmina com a ulceração. Bom, qual que é a forma diagnóstica que a gente pode fazer enquanto equipe de uma unidade básica de saúde e que é viável de ser feita? Em muitos casos, a gente poderia falar que necessariamente precisa de uma avaliação multidisciplinar, que só o enfermeiro ou só o médico necessariamente muitas vezes não consegue às vezes definir, fazer esse tipo de conclusão, mas a equipe consegue fazer isso em estudo de caso, é fazer um histórico completo da sua situação de vida, ou seja, buscando um histórico dos seus fatores de risco e outros fatos. Outra fase importante é conseguir fazer a identificação no início já do exame físico daqueles fatores que a gente acabou de citar. Então, a percepção do edema, das varizes e outros sinais que a gente citou agora há pouco são importantes para poder a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce. Outro fato que ajuda na diferenciação, para a gente saber se a gente não está discutindo algumas situações que nos confundem em relação à alteração venosa e profunda, venosa e arterial, é uma etapa importante fazer a percepção de pulso. Normalmente, o paciente que apresenta alteração venosa apresenta um pulso presente, normal, sem alteração. Outra importante forma de diagnóstico, apesar de a gente não ter acesso em PSF, mas às vezes a gente consegue acesso a um angiologista que consegue fazer esse tipo de medida, é o índice de pressão, no caso aqui, arterial entre tornozelo e braço, onde a gente consegue fazer, o médico muitas vezes, no caso o angiologista, consegue muitas vezes determinar esse tipo de pressão, a diferença de pressão arterial que está tendo entre tornozelo e braço, e se ele conseguir definir esse valor, e se ele der menor do que 0,8 nesse tipo de diferenciação, a gente pode falar que esse paciente não está tendo alteração venosa, e sim isquêmica. Sempre lembrando que a gente pode ter pacientes que às vezes não apresentam alterações apenas venosas, e sim arteriovenosas, que compromete o cuidado caso a gente não tenha um diagnóstico preciso. Outro exame complementar importante que não está a nosso alcance propriamente dito na atenção primária, mas que muitas vezes é um suporte necessário, é uma ultrassonografia, como por exemplo o duplex scan,
que faz um diagnóstico preciso se o meu problema é realmente só venoso, se é arteriovenoso ou se é arterial. Bom, concluindo, quais tipos de prevenção e tratamento que a gente poderia fazer? Primeiro passo é identificar realmente qual que é o meu diagnóstico preciso. Eu tenho só insuficiência venosa? Aí eu consigo traçar o meu cuidado. Outro passo, eu consigo fazer algum tipo de gestão em detecção precoce desses processos, dentro de uma gestão na unidade de saúde da família ou dentro da atenção primária de forma geral? Consigo. Existem algumas formas de planejamento que a consulta de enfermagem propriamente dita consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Dentro desse processo, tanto no processo de prevenção para diagnóstico precoce e a gestão disso, quanto no processo de tratamento, o que a gente poderia falar de forma geral, de forma mais rápida? É necessário que o paciente tenha uma alimentação saudável, uma atividade física regular, também é outro processo favorável. A gente viu que um músculo da panturrilha falho não consegue exercer uma boa atividade, ou seja, quanto mais sedentarismo houver, maior chance há de falha nesse músculo. Outro processo importante, manutenção do peso corporal ideal, evitando as chances de sobrepeso, principalmente obesidade. Outra orientação importante que a gente tem que fazer e perceber é como andar a pele desse cliente, ou seja, fazer com que ela fique com a manutenção hidratada e também a gente consiga perceber que tipo de calçado e meia e roupa que esse paciente utiliza, fazendo com que ele não permita que dificulte ainda mais esse retorno. Um outro cuidado importante para a insuficiência venosa que tem que ficar clara e com a prescrição correta é o repouso com os membros elevados. E, concluindo, fazer cada vez mais diagnóstico precoce da insuficiência venosa crônica para não permitir que ele venha desenvolver uma ulceração. Ou seja, depois que o paciente já está com o desenvolvimento de uma insuficiência venosa profunda, a chance dele apresentar uma boa cicatrização de uma ulceração, que é a complicação pior, diminui cada vez mais. Então, quanto mais diagnóstico precoce for feito, melhor será para a conclusão do cuidado. Qual é o tipo de prevenção que a gente pode fazer, que faz parte até do tratamento também? O uso de algum tipo de compressão. O mais conhecido, quando o paciente ainda não está com ulceração, são as meias elásticas, que tem a forma correta de ser prescrita, de ser medida e ser utilizada e colocada, que a enfermagem entra muito nesse processo, não da prescrição em si, da meia, porque isso precisa de uma conduta associada à equipe médica, mas a enfermagem pode muito bem orientar como colocar, a hora que colocar e saber se esse processo está tendo alguma aplicabilidade adequada. E além das meias elásticas, a própria bandagem elástica. As meias elásticas a gente tem que ficar atento que existem medidas adequadas e tamanhos adequados. Então são cuidados práticos e que a enfermagem pode atuar e que determinam muito esse processo da hipertensão venosa. Vou encerrar a fala por aqui.